Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos estudar agora propriedades de relações. Propriedade reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Seja R uma relação sobre um conjunto A, ou seja, R é um subconjunto de A cartesiano A. Uma relação, de novo, é um conjunto de pares ordenados. X, Y, né? Abre parênteses, X, vírgula, Y, fecha parênteses. R é reflexiva, é uma propriedade reflexiva sobre o conjunto A, se somente se para todo elemento de A existe o par AA em R, né? Azinho, Azinho. R é irreflexiva se somente se a relação R não possui nenhum par da forma Azinho, Azinho. Nenhum. R é simétrica, tem a propriedade de simetria, se somente se para todo par de elementos, se esse par está na relação, ou seja, AB pertence a R, ARB, isso implica que B é RA, ou seja, BA pertence a R. Ok? Ou seja, se AB está em R, então BA também está em R. R é antissimétrica se somente se para todo par de elementos de A, se eu tenho ARB e BRA, então A igual a B. Ou seja, se AB pertence a R e BA pertence a R também, então A tem que ser igual a B. Olhando de outra forma, se AB pertence a R e A é diferente de B, então não pode haver o par BA em R. R é transitiva se somente se para todo elemento A, B e C, todo tripla de elementos A, B e C de A, se eu tenho ARB e BRC, então eu tenho ARC. Ou seja, se AB pertence a R e BC pertence a R, então o par AC também pertence a R. Se dois pares AB e BC estão em R, então o par AC também está em R. Vamos aqui a algumas observações importantes. Note que dizer que R é reflexiva sobre o conjunto A equivale a dizer que a relação de identidade do conjunto A está contida em R. A relação de identidade do conjunto A é a mesma coisa que a relação de igualdade no conjunto A, né? E dizer que R é irreflexiva equivale a dizer que R interseção a identidade do conjunto A é vazio. Ou seja, se é reflexiva, a identidade está contida na relação, e se é irreflexiva, a interseção é vazia. Observe então que há relações que não são nem reflexivas nem irreflexivas, como por exemplo a relação 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 3, 1. Está faltando uma vírgulazinha aqui, né? Sobre o conjunto A, 1, 2, 3. Ok? Por quê? Olha só, essa relação ela não é reflexiva, porque não tem o par 2, 2, por exemplo. Tem o 1, mas não tem 2, 2 nem 3, 3. Ela não é reflexiva. Ela também não é irreflexiva, porque tem o par 1, 1. Para ser reflexiva tem que ter todos os pares, teria que ter o 2, 2 e 3, 3. E para ser irreflexiva não pode ter nenhum, não poderia ter o par 1. Então não é nem reflexiva e nem irreflexiva. Porém, se o conjunto A não é vazio, uma relação não pode ser ao mesmo tempo reflexiva nem irreflexiva, né? Vamos aqui, essa observação é importante. Se o conjunto A for vazio, o que seria muito estranho, mas poderia ser uma relação vazia sem nenhum par, essa relação ela é reflexiva por vacuidade. Para todo A pertencente a A, Azinho pertencente a A, o par Azinho, Azinho está em R na relação. Se o A é vazio, então para todo elemento Azinho de A, está satisfazendo tudo, porque não tem nenhum elemento no Azão, né? Porque se o A for vazio. É um caso estranho, é aquela coisa que eu já expliquei para vocês de prova por vacuidade. E se é irreflexiva, ele também não possui nenhum par Azinho, Azinho. Claro, a relação sendo vazia, o conjunto A seria vazio, ok? Então, vamos adiante. Então, o único caso de uma relação que é ao mesmo tempo reflexiva e também irreflexiva seria a relação vazia sobre o conjunto A vazio. Observe também que os termos simétrico e antissimétrico não são opostos. Qualquer relação de identidade, por exemplo, é ao mesmo tempo simétrica e antissimétrica. Ok? Então, qual é a relação de identidade? Aqui tem os pares 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, por exemplo, né? Se fosse sobre o conjunto 1, 2, 3, 4. Esse tipo de relação ela é ao mesmo tempo simétrica e antissimétrica. Porque a relação antissimétrica ela permite, né,
que exista AB e BA, apenas em um caso, quando os elementos são iguais, A igual a B, ok? Então, vamos dar mais exemplos adiante. A relação, por exemplo, a relação R1 acima não é simétrica, assim, além disso, existem relações que não são nem simétricas e nem antissimétricas. Por exemplo, essa relação R1 aqui, ela não é nem simétrica e nem antissimétrica. Por que ela não é simétrica? Ela tem o par 3, 1, mas não tem o par 1, 3. Então ela não é simétrica. Mas ela também não é antissimétrica. Por quê? Porque ela tem o par 1, 2 e tem o par 2, 1. Vai e volta entre elementos diferentes. Então ela também não é antissimétrica, né? Nem simétrica nem antissimétrica. Então não são opostos, né? E tem relações como a relação de igualdade, que pode ser os dois, tanto simétrica como antissimétrica. É o único caso, a relação de igualdade. Finalmente, observe que uma relação pode satisfazer qualquer uma das propriedades acima por vacuidade, se não existirem elementos em A que satisfaçam as condições no lado esquerdo do conectivo implica, né? Aqui o implica, certo? Esse implica e esse implica aqui, né? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, a relação R3, 1, 2, ela é transitiva. É muito estranho isso, mas é verdade. Por quê? Porque transitiva é assim, se tiver AB e se tiver BC na relação, tem que ter AC. Veja, aqui não tem, não existem A, B e C satisfazendo AR3B e BR3C, né? Porque aqui só tem um par, 1, 2. Então eu posso dizer que essa relação é transitiva. Parece estranho, mas é verdade. Ok, vamos ver alguns exemplos aqui. Considere o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 as seguintes relações. R1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1 e 4, 4. Vamos observar aqui nos slides um pouco mais ilustrativo. Tem até umas figurinhas que ajudam, né, a explicar. Por exemplo, aqui a relação R1 que acabamos de ler. Daquele exemplo. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 4. Um modo de descrever, eu já falei, é usando setas, né? Cada par aqui, essa relação em vermelho, ela é representada aqui nessa figura vermelha. Aqui tem o par, por exemplo, 1, 1. O 1 é representado por esse laço. 1, 2, esse traço, essa aresta, né? Essa seta. 2, 1, 2, 1, essa seta. 2, 2, esse laço aqui, né? Do 2 por 2. 3, 3. Ele se laça do 3 por 3. 3, 4, 3, 4. O par 4, 1 está aqui representado, 4, 1 por esse laço. E 4, 1, 4, 1 quer dizer, 4, 1 é representado por esse traço, essa seta. E 4, 4 é representado por esse laço, né? Perfeito. Essa relação, ela é reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica, transitiva. Quais propriedades? Vamos analisar. Temos o par 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Então ela é reflexiva, porque para todo A pertencente a A, Azinho pertencente a Azão, a A pertence à relação. Ou seja, existe todos os laços possíveis. 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Ela não é irreflexiva, porque para ser irreflexiva não pode ter nenhum laço. E ela tem os 4 laços, né? Então ela é reflexiva, mas não é irreflexiva. Ela é simétrica, vamos ver. Simétrica, se x e y pertence a R, então yx pertence a R. Ou seja, se vai e volta, né? Aqui, vai e volta, ok. Mas aqui, 4, 1, mas não tem 1, 4. 1, 4 não está na relação. Então ela não é simétrica. Certo? Essa relação R1 não é simétrica. Ela é antissimétrica. Para ser antissimétrica, se x e y pertencem à relação e eles são diferentes, se diferente de y, então yx não pode pertencer à relação. Ou seja, se vai entre elementos diferentes, não volta. Olha só, mas aqui tem um caso, 1, 2, 1 é diferente de 2, mas tem 2, 1. Então ela não é antissimétrica, não é nem simétrica nem antissimétrica. E a transitiva, vamos ver. Transitiva, se eu tenho x e y na relação e yz na relação, tem que ter xz. Vamos ver. De 1 para 2, de 2 para 1 eu tenho 1, 2. De 1 para... Vamos ver aqui, de 3 para 4, de 4 para 1, mas não tem de 3 para 1. Então ela não é transitiva, ok? Então essa relação aqui, ela é apenas reflexiva. Vamos ver a relação R2, né?
lá do livro são os pares 1, 1, 1, 2 e 2, 1. Está aqui, 1, 1, 1, 2 e 2, 1, representado por esses setas, né? Ela é reflexiva? Não, não é, porque não tem o par 2, 2. Ela é irreflexiva? Também não, porque tem o par 1. Ela é simétrica? Sim, ela é simétrica. Ó. Tem 1, 2 e 2, 1. Tem 1, 1, também tem 1, 1. Então ela é simétrica. Ela é antissimétrica? Não, porque tem o par 1, 1, 2 e 2, 1. Ela é transitiva? Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 2, 1. Eu tenho 1, 1. Eu tenho 1, 1 e 1, 2. Eu tenho 1, 2. Eu tenho 2, 1 e 1, 1. Eu tenho 2, 1. Então ela é transitiva. Ou seja, essa relação R2 em verde, ela é simétrica e transitiva. Vamos ver agora a relação R3. A relação R3, aqui os pares 1, 1, 1, 2. Vamos lá. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1 e 4, 4. Ela é reflexiva? Sim, tem todos os laços. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Né? Todos esses pares, né, da igualdade. Ela é reflexiva, então. Ela é irreflexiva? Não. Tem um laço, pelo menos, já não é irreflexiva. Então, ela é reflexiva, não é irreflexiva. É simétrica? Sim. Todos os pares que vão entre elementos diferentes, eles voltam, né? Quer dizer, todos os pares vão e voltam. Eu tenho 1, 2, tenho 2, 1. Tenho 1, 4, tenho 4, 1. E todos os laços continuam valendo, né? Então, ela é simétrica. Ela é antissimétrica? Não. Só de ter um que vai e volta entre elementos diferentes já não é antissimétrica. Por exemplo, 1, 2, tem 2, 1. Então, já não é antissimétrica. Ela é transitiva? Vamos ver. Eu tenho 2, 1 e eu tenho 1, 4. Mas eu não tenho 2, 4. Então, ela não é transitiva. Ou seja, essa relação ela é reflexiva e simétrica, né? Mas não é transitiva, nem antissimétrica, nem irreflexiva. Ela só é reflexiva e transitiva. Vamos ver mais 3 exemplos do livro. A relação R4, aqui em vermelho. 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. É a relação em vermelho R4. Ela é reflexiva? Não, não tem nenhum par. Está faltando par 1. Ela é irreflexiva? Sim, ela é irreflexiva, não tem nenhum laço. Ela é irreflexiva, sim. Ela é simétrica? Não. Por exemplo, eu tenho 2, 1, mas não tenho 1, 2. Ela é antissimétrica? Sim. Sempre que vai entre elementos diferentes, não volta. Ela é antissimétrica. Ela é transitiva? Vamos ver. Eu tenho, por exemplo, 4, 3, 3, 2, eu tenho 4, 2. Eu tenho 4, 2, 2, 1, eu tenho 4, 1. Ótimo, está funcionando. Eu tenho 3, 2 e 2, 1, eu tenho 3, 1. Sim, então ela é transitiva, né? Para todo caminho de tamanho 2, não é isso? Né? X, Y, Y, Z, caminhozinho assim na figura, né? Tem que ter aquele par 4, 2, por exemplo. 4, 3, 3, 2, tenho 4, 2. Ela é transitiva. Então, ela é irreflexiva, ela é antissimétrica e transitiva. Certo? Irreflexiva, antissimétrica e transitiva. A R4. E a R5? Aqui está. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Vamos lá. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 3, 2, 4. Eu tenho também 3, 3, 3, 4 e agora por último par 4, 4. Ela é reflexiva? Sim, tem todos os laços. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ela é irreflexiva? Não, só de ter 1 já não é irreflexiva. Ela é simétrica? Não, tem 1, 2, mas não tem 2, 1. Ela é antissimétrica? Sim, né? Para todos os pares entre elementos diferentes, 1, 2 não tem 2, 1, ótimo. 1, 3 não tem 3, 1, ótimo. 1, 4 não tem 4, 1. Não tem nenhum par entre elementos diferentes que vai e volta, né? Ok? Ela é transitiva? Também. Eu tenho 1, 2 e 2, 3, eu tenho 1, 3. Eu tenho 1, 2, 2, 4, eu tenho 1, 4. Eu tenho 2, 3, 3, 4, tenho 1, 2, 4. Né? Então, sim, ela é transitiva. Ou seja, essa relação R5, ela é reflexiva,
ela é antissimétrica e ela é transitiva.